Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu estou bem, continuando aqui nosso isolamento social. Enquanto isso, continuamos com o nosso conteúdo por meio das videoaulas. Eu espero que vocês estejam aprendendo muito, estudando bastante, resolvendo as questões, certo? Nosso conteúdo, nós concluímos ele, certo? Na última aula, nós fizemos uma atividade complementar e hoje nós vamos começar com revisão de conteúdo por meio de questionário. Antes que a gente comece o nosso questionário, gostaria de relembrar um pouco o que nós falamos aqui por meio das nossas videoaulas, o que foi o nosso conteúdo mensal. Nós iniciamos falando sobre as teorias, as ideias modernas de origem de vida, falamos sobre a teoria do criacionismo, teoria da panspermia, teoria do evolucionismo. Nós falamos também sobre os vestígios e a importância dos fósseis dentro da ciência, tanto para a datação como também para vários conceitos que nós temos hoje dentro da ciência. Nós falamos também sobre o simulador lá de Miller, Miller e Urey. Falamos sobre o experimento dele, as características que esse experimento trazia. Falamos qual a conclusão que ele chegou, na qual ele queria sugerir que ali, a partir daquelas características, iria originar um novo ser vivo, e ele concluiu que a partir de uma molécula simples poderíamos originar uma molécula complexa, certo? A partir daquele experimento poderia originar uma molécula mais complexa. Vimos também as teorias heterotróficas e autotróficas, falamos sobre os seres fermentadores, sobre os seres quimiosintetizantes, sobre os fotossintetizantes, sobre a respiração, seres com respiração aeróbica. Vimos também sobre o RNA, que ele seria o material genético mais primitivo ainda do que o DNA. Falamos também sobre a origem da célula eucariótica, que foi proveniente de uma célula procariótica, certo? Falamos também sobre a teoria da endossimbiose, na qual uma célula primitiva, viveu em simbiose com outra célula e a partir daí originou a mitocôndria e os cloroplastos. Vimos também sobre os períodos glaciais, sobre o grande período de extinção em massa aqui na Terra, e também vimos a cronologia, o tempo geológico, com todo o seu cronograma certinho, falando sobre os principais que a gente tinha que focar mais nos estudos, que era o Devoniano, o Cretáceo, o período Quaternário. E por fim, falamos sobre a tectônica das placas e conceito de deriva continental, certo? Então vamos começar a revisão dos nossos conteúdos por meio das questões. Primeira questão. Admitindo-se que na atmosfera primitiva predominavam os gases hidrogênio, amoníaco e metano, supõe-se que os heterótrofos primitivos obtivessem energia para os processos vitais por fotossíntese, respiração aeróbica, biogênese, absorção de energia luminosa ou por meio de fermentação. Pessoal, nós vimos lá na aula 3, se eu não me engano, qual seria a ordem. Inclusive, nós comentamos, acho que foi na atividade complementar também sobre isso, qual a ordem do organismo mais primitivo para o mais evoluído.
e lá informava qual era o ser heterótrofo mais primitivo e como é que ele obtinha essa energia, né? Qual era o processo? Lá afirmava que o heterótrofo mais primitivo seria o que realizava esses processos por meio da fermentação. Alternativa correta, letra E. Segunda questão. Analise as afirmativas a seguir. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica. Sobre determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas, como o DNA, se manifestassem íntegras por mais tempo. Dentre as afirmações acima, relativas à origem dos seres vivos, estão corretas apenas. A letra A diz 2, 3 e 4, B, 2 e 3, C, 3 e 4, D, 1 e 2, E, 1 e 4. Vamos analisar, pessoal. Primeira diz assim: segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir. Nós sabemos que, segundo a hipótese heterotrófica, os organismos que realizavam a procura do seu alimento, que não conseguiam produzir seu próprio alimento, que são os heterotróficos, que eles procuravam produzir seu próprio alimento por meio da realização de processos químicos, eles foram os primeiros a surgir. Então, essa alternativa A1 está incorreta. Daí, nós já podemos cortar, né, a D e a E. Continuando. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica. Sim, essa está correta. A partir dos organismos fotossintetizantes, pela sua liberação de oxigênio e da glicose, ele permitiu o aparecimento dos seres que realizavam respiração aeróbica, certo? Essa alternativa está correta. A 2 está correta, nós já podemos riscar também a C. 3. Sobre determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Essa também está correta. Sim, a partir do surgimento de substâncias orgânicas que surgirão as inorgânicas. Corretíssimo. 2, 3 está correta. 4. O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas, como o DNA, se mantivessem íntegras por mais tempo. Pessoal, essa alternativa ela está incorreta porque o surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas, como o DNA, nós vimos, pessoal, que pela teoria do mundo do RNA, o material genético mais primitivo seria o RNA, certo? Coacervato, ela é a ideia de vida, né? O organismo vivo mais primitivo que a ciência nos traz. Então, essa alternativa está incorreta. A correta seria a letra B. 2 e 3. Terceira questão. Sobre a origem da vida, é correto afirmar que: letra A. A presença de oxigênio na atmosfera primitiva é uma evidência de que os processos de fotossíntese foi utilizado pelas primeiras formas de vida. Fotossíntese? Não foi fotossíntese. Então, por causa dessa questão, está errada. Vamos eliminar. B. Os primeiros seres vivos eram heterótrofos e obtinham energia por meio de fermentação. Sim, ela está correta.
Vamos só para confirmar que as outras estão realmente erradas. Moléculas orgânicas complexas existentes nos mares primitivos indicam ter sido a respiração aeróbica o primeiro processo de obtenção de energia utilizado pelos seres vivos. Errado. Os primeiros seres vivos eram autótrofos e obtinham energia por meio da fermentação. Autótrofo e fermentação, nada a ver. Os primeiros seres eram heterótrofos e obtinham energia por meio da respiração aeróbica, nada a ver, os primeiros não eram aeróbicos. Alternativa correta mesmo, letra B. Quarta questão. Nos primórdios da vida em nosso planeta, ocorreram dois fatos que se encontram intimamente relacionados. São eles: quimiossíntese e aparecimento dos vírus, formação dos mares e extinção dos anaeróbios, fotossíntese e vida aeróbia, formação de argilas e origem das águas, coacervação e evolução dos poríferos. Pessoal, isso está na cara. Nós falamos lá naquele finalzinho daquela aula 2, se eu não me engano era a aula 1, aquele ciclo, né, entre os seres fotossintetizantes e os que realizavam a respiração aeróbia. Eles estão, na verdade, em completa harmonia, porque um fornece o que é necessário para o outro, certo? Os seres fotossintetizantes, eles vão fornecer para os que realizam respiração aeróbia glicose e vão fornecer o oxigênio, enquanto nós, seres que realizamos a respiração aeróbica, vamos liberar para o meio o gás carbônico que é necessário para a fotossíntese, certo? Então, quais são os dois fatos que estão intimamente relacionados? É a formação a fotossíntese e a vida aeróbia. Alternativa correta, letra C. Quinta questão, observe as afirmativas abaixo. A teoria de biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. De acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente e semelhante. A teoria da geração espontânea afirma que seres vivos podem nascer da matéria bruta. Agora assinale. Letra A diz assim: se apenas a afirmativa 1 estiver correta. Só a afirmativa 1 está correta, pessoal? Por o que a gente leu aí, a alternativa 1 está correta, sim. A teoria da biogênese vai afirmar que o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, certo? A 2, ela fala, de acordo com a teoria de biogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente semelhante. Sim, a teoria da biogênese veio nos trazer essas informações. E a 3, a teoria da geração espontânea, afirma que seres vivos podem nascer da matéria bruta. Essa era a teoria da geração espontânea ou a biogênese. As três estão corretas. Então, a A, ela diz, se apenas a afirmativa 1 estiver correta, não é apenas a 1. Então, podemos descartar a A. B, se apenas a afirmativa 3 estiver correta, podemos descartar. C, se apenas a afirmativa 1 e 3 estiverem corretas, podemos descartar. D, se apenas a afirmativa 2 e 3 estiver correta, podemos descartar. Alternativa correta, letra E. Vamos lá para a próxima questão. Considere os seguintes eventos relativos à origem da vida. A1 diz assim: aparecimento do processo de fermentação. 2. Formação de coacervatos. 3. Aparecimento dos processos de fotossíntese e respiração aeróbica. 4. Estabelecimento do equilíbrio entre heterótrofos e autótrofos. E aí ele quer saber qual a ordem lógica em que esses eventos ocorreram. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, B, C, D e E. Vamos lá, pessoal, vamos analisar cada um deles. Nós sabemos que os eventos, a ordem que eles aconteceram,
iniciava-se com a presença do primeiro ser vivo, do ser vivo primitivo, que seria nomeado como coacervado. Então, sabendo disso, o primeiro evento é o 2. Nós já podemos cortar então aqui a primeira, a C e a D, certo? Analisando depois, nós temos aqui na letra B como o seguinte evento 3 e a letra E como o seguinte evento 1. Vamos lá. Depois do coacervado, pessoal, nós podemos começar a falar sobre a sua forma de respiração. Estamos cansados de ver, já vimos durante a explicação, as questões do livro, as questões complementares, que a primeira forma de respiração que foi utilizada por esses organismos era por meio da respiração heterotrófica e foi por meio da fermentação. Então, sabendo disso, é que vamos para a alternativa E. Depois dos coacervados, aparecimento do processo de fermentação, 1. Depois disso, teve aparecimento dos processos de fotossíntese e respiração aeróbica, 3. E estabelecimento do equilíbrio entre heterótrofos e autótrofos, 4. A alternativa correta, letra E. Sétima questão. Recentes descobertas sobre Marte, feitas pela NASA, sugerem que o planeta vermelho pode ter tido vida no passado. Esta hipótese está baseada em indícios A. Da existência de esporos no subsolo marciano, da presença de uma grande quantidade de oxigênio em sua atmosfera, de marcas deixadas na areia por seres vivos, da existência de água líquida no passado, ou de sinais de rádio oriundos do planeta. Pessoal, quando foi para ter a origem, e essa questão aqui de Marte já veio, essa questão é lá de antes desse conteúdo do mês, certo? Vamos só relembrar um pouco sobre isso. Essa questão ela vem lá daquele conteúdo que falava sobre a origem do universo, logo em seguida a origem do sistema solar, a origem dos planetas, certo? Lá no mês passado nós falamos que quando foi para ter a origem dos planetas, inicialmente o planeta Terra e Marte eles tinham as mesmas características quando falávamos sobre a existência de água líquida, certo? Os dois planetas eles iriam no início ter a presença de água na sua origem, né? No seu início. Logo depois, algumas características do planeta Terra favoreceram para que viesse a ter a origem do primeiro ser vivo. Já Marte ficou para trás por algumas outras questões. Isso a gente viu no mês passado. Foi um conteúdo batido, acho que vocês ainda lembram sobre esse conteúdo, certo? Alternativa correta, letra D. Oitava questão. A teoria mais aceita sobre a origem das mitocôndrias é a de que elas são derivadas de organismos procariontes que viviam no citoplasma de outras células. Dois argumentos que dão suporte a essa teoria são: letra A. As mitocôndrias possuem DNA próprio e a constituição do seu retículo endoplasmático é similar à de células procariontes. As mitocôndrias possuem ribossomos e material genético similares aos da bactéria. As mitocôndrias formam mesossomos e têm citoesqueleto muito desenvolvido como as bactérias. As mitocôndrias, assim como as bactérias, se multiplicam por meiose e não possuem peroxissomos. A membrana externa e o RNA mensageiro das mitocôndrias são similares aos das bactérias. Pessoal, tudo que nós falamos aqui, nós falamos de uma forma bem primitiva.
é a origem da vida, a origem da Terra, a origem do sistema, a origem do universo. Nós estamos falando de características primitivas, de forma geral, do início de tudo. Então, se a gente fala do início de tudo, nós não vamos falar de características de células eucarióticas. Falar sobre peroxissomos, citoesqueleto, falar sobre retículo endoplasmático, é falar de organelas desenvolvidas das células eucarióticas, certo? Então, quando fala isso, a gente já corta. Então, falando de início, a gente está falando de células bem pobres em organelas, pobres em realização de atividades, bem primitivo mesmo, certo? Então, quando a gente fala dos argumentos que dão suporte à teoria, na qual a origem da mitocôndria é de que elas são derivadas de organismos procariontes, a gente lembra daquele conceito que está no nosso livro de biologia, falando que a partir de uma bactéria, de uma possível bactéria fotossintetizante, que se uniu por uma forma de simbiose com uma célula procariótica, viveram em simbiose e originaram cloroplastos e mitocôndrias. Então, a alternativa correta é que as mitocôndrias possuem ribossomos e material genético similares ao das bactérias. Estamos aqui falando ainda do material genético de RNA, certo? Alternativa correta, letra B. Próxima questão. O que fala a hipótese endossimbiótica ou simbiogênica? Mais uma vez, falando para vocês que a hipótese endossimbiótica ou simbiogênica, ele vem nos trazer aquela ideia de que nós tínhamos uma célula primitiva, certo? Que aí ela se uniu a outra célula, ela seria invasora, mas eles conseguiram viver tão bem que aí essa célula inquilina passou a viver nessa célula primitiva e a partir daí originou-se as mitocôndrias e os cloroplastos, certo? Essa é a ideia simbiótica. Vou colocar aqui para vocês nos slides um conceito bem formulado sobre a hipótese endossimbiótica. Se você tiver colocado o conceito que está no livro de biologia ou da forma que eu falei, também está correto, certo? Mas quem não tiver conseguido responder essa questão, olha uma resposta bem elaborada. A teoria endossimbiótica foi proposta por Lynn Margulis em 1981 e admite que algumas organelas, mitocôndrias e cloroplastos existentes nas células eucarióticas surgiram graças a uma associação simbiótica. Acredita-se que mitocôndrias e cloroplastos são descendentes de organismos procariontes que foram capturados e adotados por alguma célula, vivendo assim em simbiose. Nosso livro de biologia, pessoal, não traz o criador da teoria da endossimbiose. Se vocês quiserem adicionar aí na resposta da revisão, fiquem à vontade. 10ª e última questão, vamos falar do tempo geológico, das divisões do tempo geológico. Sabemos que a maioria dos dinossauros se extinguiu por volta de 65,5 milhões de anos atrás, ou seja, no final de qual período, pessoal? Nós vimos vários períodos e pedi para vocês destacarem 3 principais: Cretáceo, Jurássico, Paleogeno, Triássico ou Carbonífero. A extinção dos dinossauros há 65,5 milhões de anos fazia parte do período Cretáceo. Alternativa correta, letra A. Ok, pessoal, esse foi o conteúdo do nosso mês. Todos aqueles conteúdos abordados, atividade no nosso livro, atividade complementar, revisão agora concluída, fecha o nosso conteúdo, certo? Esse conteúdo será para uma avaliação. A partir da próxima aula, nós iniciaremos falando sobre evolução biológica. Todas essas questões, pessoal,
revisão, enfim. Todas elas a gente vai conferir, seja por meio de alguma plataforma, de algum espaço específico, ou quando a gente retornar às aulas de forma presencial. Então, façam as atividades, assim, corrijam elas, assim que a gente encontrar um meio para compartilhar o nosso aprendizado, certo? Não somente eu repassar para vocês, mas vocês repassarem suas dúvidas e o que vocês fizeram durante esse período, né? A resolução das questões, enfim. Quando a gente encontrar um meio, eu quero que todos tenham feito, para que a partir daí a gente vá colocando, atribuindo como o qualitativo, certo? Vamos interagindo, vamos responder às atividades, continuem estudando na casa de vocês, foco, perseverança, não se acomodem, certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!